Boa noite a todos. Que a nossa paz de Jesus nos envolva nossas mentes e corações, para que as mensagens da noite possam nos alcançar. Esse mês de setembro é o mês que a nossa casa comemora mais um ano de existência. Então, a gente vai fazer esse ciclo de palestras para comemorar o aniversário de nossa casa. Então, hoje a gente está recebendo o companheiro de Valadares, o Jamir, que veio falar para nós. Para a nossa prece, para a preparação do nosso ambiente, a lição de número 58 do livro Pão Nosso, para contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, Coríntios 9, 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óculos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram na linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente missão aparece em toda a sua grandiosa excelsidade. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e as sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Pai amado, nesta noite em que mais uma vez aqui nos reunimos, viemos agradecer-te pela bendita oportunidade, a oportunidade da vida, de estarmos mais uma vez nesse plano, de conhecermos o teu evangelho que Jesus trouxe para nós, de conhecermos essa doutrina tão esclarecedora, que possamos, Pai, diariamente, observar cada momento, cada situação com cuidado, para que aproveitemos as oportunidades que colocas em nossos caminhos. Dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, para guiar nossos pensamentos e nossas atitudes perante o outro. Que Dr. Bezerra, esse médico incomparável, nos envolva a todos em vibrações de amor, encarnados e desencarnados. Abençoe nossa casa, nossos tarefeiros e nossas tarefas, e faça com que essa casa seja um ponto de luz a se espalhar por toda a nossa cidade. Obrigada por tudo, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra do Jamir, que vai falar para nós essa noite sobre o papel de Paulo, né, na divulgação do Evangelho de Jesus. Jesus te abençoe. Boa noite. Quero agradecer o convite por estar aqui. É sempre uma alegria vir a Caratinga, mais ainda estar aqui nessa casa, pedindo a espiritualidade que a gente possa manifestar, comunicar com vocês conforme a doutrina espírita, conforme o que a doutrina espírita realmente prega, mas que todos nós possamos internalizar a mensagem da noite de hoje conforme
a nossa necessidade individual. Eu vou falar de uma obra que é uma obra muito falada dentro do Espiritismo, que é Paulo e Estevão, que é uma obra psicografada por Emmanuel, por Chico Xavier, ditada por Emmanuel, está dentro do conjunto de 5 romances históricos ditados por Emmanuel. Não é uma obra fácil de ser lida, mas é uma obra importantíssima para que a gente possa compreender a grandeza de São Paulo, a grandeza e a importância dos ensinamentos de Paulo, que Paulo nos deixou. É uma obra que, obviamente, para que a gente pudesse fazer uma reflexão e um estudo, demandaria horas e horas de reflexões. Então, como uma palestra visa fazer um recorte do tema para que a gente possa falar em 1 hora, né? 1 hora que a gente tem até 8h30, né? Aqui, nós fizemos um recorte específico, pensando muito nos momentos que nós vivemos como sociedade. A doutrina espírita, ela só é uma doutrina que possa nos ajudar a evoluir se ela nos ajuda a refletir sobre as contingências, sobre os problemas, sobre as questões que estão presentes nas nossas vidas em sociedade. Então, é muito importante que a gente faça a reflexão das obras espíritas, não só pensando na teoria espírita, mas como ela permite que nós possamos resolver as questões morais e éticas que nos é colocada, como que ela pode nos ajudar a refletir sobre os dilemas que nos são colocados. Quais escolhas nós devemos fazer? E isso vale tanto para nós individualmente, quanto para nós no ambiente familiar, quanto para nós no ambiente da sociedade que nós vivemos. E uma das questões que eu quero chamar muita atenção aqui é que hoje nós vamos falar menos de Paulo e vamos falar mais de Saulo. Por quê? Porque, geralmente, nós conhecemos a história de Paulo. Nós recitamos as cartas de Paulo. Agora mesmo, na abertura, foi lido um trecho de uma carta de Paulo. Nós conhecemos aquela expressão que é uma poesia, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, nada eu seria. E Paulo é tão importante na história do cristianismo, e é tão importante na história, nossa história como espíritas, que o país que foi escolhido para ser o local onde seria colocada a árvore do Evangelho, que é o Brasil, né? A árvore do Evangelho foi retirada do Oriente Médio para ser colocada no Brasil, né? Está lá no Brasil, no coração do mundo, pátria do Evangelho. O relato, né, espiritual, corpo espiritual do Evangelho foi trazido ali do Oriente Médio para o Brasil. Tanto é que a lição dele é importante, o apostolado dele é importante, é que a nossa maior cidade chama-se São Paulo. Né? Se a gente parar um pouco para refletir por que a vibrante cidade brasileira é São Paulo. Porque São Paulo também carrega as marcas de Paulo. Tanto de Saulo quanto de Paulo. E sem Saulo não haveria Paulo. E aí é importante que a gente compreenda quem é Saulo. Mas antes, eu vou relatar de forma muito breve e resumida qual é a história de Saulo e Paulo. Como que Saulo se transforma em Paulo. Para começar essa história, nós temos que lembrar de um outro personagem, que é um personagem que é o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão. Estevão era irmão de Abigail.
Estevão não se chamava Estevão, ele se chamava Gesiel. E eles viviam numa cidade chamada Corintos, que era uma cidade que vivia sob domínio romano. Só que a família judaica, a família hebraica, era uma família extremamente tradicional, organizada. Era uma família que tinha como princípio da sua presença no planeta, o ensino para os filhos do ensinamento de Moisés. Então, os filhos das famílias judaicas eram, por natureza social, pessoas muito bem instruídas, porque eles aprendiam a ler muito rápido, eles eram iniciados nos versículos, nos cânticos, nos salmos. E Gesiel, que é Estevão, e Abigail, família tradicional hebraica. E eles, então, tinham uma criação muito evoluída para o tempo deles. Só que o pai de Estevão, ele se envolve numa briga com os romanos, e os romanos, então, retiram dele todas as propriedades, aprisiona o pai, que vem a falecer, manda Abigail para uma outra família amiga deles, que ia viver em uma outra cidade chamada Jope, e aprisiona, então, Estevão, que é chamado Gesiel, se torna, então, um escravo. Um escravo no sentido daquele tempo. O que era o escravo? O escravo era uma pessoa que se tornava um servo. Ele passava a ser um ajudante de algum senhor e viveria ali trabalhando para a sua subsistência. Gesiel, então, é encaminhado para o senhor, e esse senhor viaja com Gesiel e toda a equipe dele pelos mares e adoece. Esse senhor adoece e vai até quase a morte. Só que Gesiel, o coração de Gesiel, não encarou a escravidão no fim da vida dele, mas como um desafio para fazer honras ao próprio Deus. Gesiel era tão evoluído, já era um espírito evoluído, que quando o pai dele estava lá indignado com os judeus, ele fala assim com os pais dele: Deus nunca é avaro, ou seja, pão duro, né? Deus nunca é pão duro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar, se amanhã mesmo, com socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria, então, o seu apoio a nós, que tanto amamos neste mundo? Ele, Deus, é a nossa bússola e a nossa casa. Muitas vezes a gente fica imaginando como são violentos os textos sagrados, né? Como que determinadas culturas religiosas são violentas. E nós vamos falar muito isso, da violência. Mas veja que Gesiel, já lá, mais de 2000 anos atrás, já tinha uma percepção de um Deus amoroso, de um Deus que protege, de um Deus que nos ama. Gesiel, então, nesse barco, cuida do seu mestre, cuida do seu senhor, e diante desse cuidado amoroso de Gesiel, que era também um grande médium de cura, o que acontece com esse senhor? Ele se cura. E ele toma, então, conhecimento que todos os amigos deles e todos os funcionários dele o abandonaram, menos Gesiel. Então, de brinde, né, de recompensa,
esse mestre dá a Gesiel o direito de se libertar. Então, ele é deixado próximo a Jerusalém e lá ele toma ciência da existência de uma casa comandada por Pedro, que viria a ser São Pedro, o apóstolo líder de Jesus, que havia uma casa, a casa do caminho. Qual era o papel da casa do caminho? Jesus já havia morrido, já havia sido crucificado, e os discípulos de Jesus, então, eles montam uma obra de assistência social, dessas muito parecidas com o que a gente tem aqui ultimamente, de pessoas com deficiência, com mulheres sofridas, com homens fragilizados. Uma casa simples, uma casa sem muito valor material, mas com grande valor espiritual. Então, Gesiel vai para essa casa, é acolhido pelos irmãos do caminho, e ali ele é apresentado a doutrina de Jesus. Lhe é apresentada a doutrina de Jesus. Então, ele se converte ao cristianismo, porque ele percebe que Cristo é capaz, nas suas lições, de dar completude à lei mosaica. É Jesus que dá conta do sentido central daquilo que ele acreditava. Então, ele muda o nome dele para Estevão. E vira um grande orador na casa do caminho. Vira, então, um apóstolo de Jesus nos termos exatos da palavra. E começa a se destacar. E começa a ser uma pessoa conhecida em Jerusalém por ser uma pessoa que fala brilhantemente e começa a atrair um público enorme de audiência. Bem, nós vamos voltar em Estevão. Nesse meio tempo, Abigail está ali pertinho dele, sem saber que Gesiel estava vivo e tinha se tornado Estevão. E nesse meio tempo, quem que aparece? Saulo, que conhece Abigail e se apaixona por Abigail. Olha como é que eram as características de Saulo. É tão descritivo o livro, e ele é muito cansativo mesmo, viu, gente? Eu que gosto de ler, gosto de... A gente é forçoso, mas é muito importante que a gente pegue cada um dos detalhes, porque é uma obra muito grandiosa. Ele fala assim, as características de Saulo. Deixa eu ver onde é que estava. Não perdi aqui, gente, desculpa. Olha só, o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro. Primeira característica aqui, Saulo era um homem solteiro, bordejando seus 30 anos. Olha, geralmente a gente está acostumado, naquele tempo, um homem que casa muito cedo. Mas Saulo tinha 30 anos e não estava casado. Estava solteiro. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes. Era, então, um jovem de 30 anos, másculo. Por que ele era másculo? Porque ele vinha da elite de Israel. Ele vinha da elite hebraica. Então, ele era um praticante de exercício físico. Ele alimentava-se muito bem. Ele tinha o rigor do cuidado com o corpo típico da elite hebraica. Então, ele era aquele homem, né? Um corpo bonito, um corpo forte, um corpo que atraía, com os traços israelitas, próprios do temperamento, apaixonados, indomáveis. Então, era uma pessoa de vivacidade, de altivez, que falava, que queria,
que os seus desejos tinham que se tornar realidade. Ricos de agudeza e resolução, era resolutivo. Com ele ele não era bando. Ele era um homem firme nos seus ideais. Isso é muito importante, porque isso vai ser uma das razões pelo qual ele vai ser incluído por Cristo. Essa força, essa energia, essa prontidão. Um homem que não demonstrava fragilidade, que não demonstrava insegurança, que não demonstrava titubear, né? Balançar diante das dificuldades. Trajando a túnica do patriciato. Olha só, vestido conforme os melhores trajes romanos. Por quê? Por que Saulo tem essa característica romana? A família de Saulo é uma família muito rica e muito bem estabelecida em Tarso. Naquela época, a gente tinha 3 grandes cidades da intelectualidade romana hebraica. Era Tarso, era Atenas e era Jerusalém. O Saulo, ele teve a oportunidade de estudar com todos os grandes mestres do que era a universidade naquela época. E aí, vejam, trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego. Ele ainda optou pela língua, que era a língua mais sofisticada na época, que era a língua intelectualizada. Para os mais antigos, era como se ele falasse um francês perfeito. Hoje é como se ele falasse um inglês perfeito. E preferia falar grego. Há que se afeiçoar na cidade natal ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, olha só, ele teve contato com as faculdades de Tarso, que era um grande centro universitário na época, de Atenas e de Alexandria. Então, Saulo tinha todas as características de um grande homem de sucesso naquela época. E ele vai conhecer Abigail, que funciona, porque Abigail preenche todos os requisitos que um homem precisava para constituir sua família. E aos 30 anos, ele ainda se mantinha virgem, conta a história. Porque ele era tão apegado aos cânones da religião que ele professava, que ele não era um jovem da bagunça, um jovem que desrespeitava as regras. Era um jovem que tinha um compromisso absurdo com a sua doutrina. Então, quando ele conhece Abigail, ele se apaixona profundamente. E Abigail está em Jope, que é uma cidade próxima de Jerusalém. Saulo vai a Jerusalém e ele vai ser, então, um discípulo de Gamaliel. Gamaliel até hoje, é reconhecido como professor dos professores. Gamaliel ele era um juiz, porque naquela época você tinha, né, os juízes do Sinédrio, e ele era o mais relevante de todos. A gente pode falar, assim, uma comparação não política, mas para a gente entender, ele era como se fosse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Sem a gente julgar os presidentes do Supremo. Mas aquele que tinha um bom senso, conhecimento absoluto das normas, aquele que tinha ponderação, que na última instância era quem era convocado. Então ele vai virar discípulo de Gamaliel. E é a estrela de Jerusalém. Um jovem que tem todas aquelas habilidades. Veja, a espiritualidade nos conta que tudo foi armado e preparado para que Saulo tivesse todas as condições de, sem perseguir os cristãos, fosse convertido ao cristianismo pelo amor e se transformaria no grande apóstolo de Cristo, com apoio de Gamaliel, que já estava se tornando cristão, com apoio de Abigail, o amor da sua vida,
e com o apoio de Estevão. Porque Saulo e Estevão tinham características intelectuais muito parecidas, mas comportamentos e temperamentos muito distintos. Saulo era vibrante, era o sangue, calor, era altivez. Estevão era um amor genuíno. Saulo era o masculino, Estevão era o feminino, o acolhimento. E neste arranjo, a ideia era que Saulo, então, pudesse ter todo o amparo para não ser exigente e radical demais, para não lhe faltar o amor familiar e ainda ter um amigo na sua caminhada. Porque é uma caminhada difícil. Qualquer caminhada missionária é muito difícil. Um médico que resolve atuar os mais pobres, um político que resolva ter compromisso com a população, um professor que resolva divulgar bem os ensinamentos, um médico que resolva se dedicar, ele tem uma caminhada solitária. Mas para abraçar Saulo, a espiritualidade deu a ele um professor ponderado, um amigo carinhoso, que seria Estevão, uma mulher apaixonada. Só que Saulo, quando conhece Estevão na mansão do caminho, é tomado por pura ira. Porque ele encontra alguém que desafia toda a sua crença de uma maneira brilhante. Estevão conversava com Saulo em pé de igualdade intelectual. Porque a gente é meio assim. Para notar quando a gente está com raiva de uma pessoa. Geralmente a gente tem raiva, ou se indigna com alguém que nos contraria mais ou menos no mesmo nível nosso. Que é aquele que nos contraria com superstições, com crendices, a gente ri. Quando alguém vira para nós e fala assim, você é espírita, então lá tem macumba, a gente ri, fala, coitado, ignorante. Nunca fui numa casa espírita. Nós, espíritas, nós somos privilegiados, porque nós já fomos nos templos católicos, nos evangélicos. Nós não temos com a gente isso, né? Nos convidou para um casamento, a gente vai e faz direitinho. Igual eles mandam a gente fazer lá, a gente faz. Mas Saulo encontra com Estevão e fica indignado. Uma pessoa que professa um Cristo que não fazia sentido para ele. Um Cristo que era amoroso, um Cristo que era bondoso, um Cristo que perdoava, ele perdoava, ele era escolhido por Deus, ele era escolhido para liderar o povo de Deus. O Jesus que Estevão expressava era um homem que reduzia a pó as crenças de Saulo. O Deus que era expressado era um Deus frágil, amoroso, que não vinhava, que amava, que abraçava os pobres. E muitas pessoas naquela época viam a mansão do caminho sem nenhum temor, porque achavam que era um bando de loucos, mas que ajudavam as pessoas. Aqueles lá são bonzinhos, deixam eles lá. Mas Saulo percebeu a grandeza. Veja, não é que Saulo rejeita a mensagem de Cristo só por rejeitar. Não, Saulo percebe a grandeza da mensagem de Cristo falada por Estevão, a profundidade da transformação que a mensagem de Cristo poderia fazer. E ele, então, percebe que essa mensagem, ao contrário dos colegas dele, que achavam que a mansão do caminho era um bando de doidos, cuidando de pessoas, então eram homens que não enfrentavam, davam nenhum risco, Saulo percebe que a mensagem de Cristo era muito poderosa para que ela pudesse ser divulgada. Porque se ela fosse divulgada,
tudo aquilo que ele estava almejando conquistar, ele ia perder. Ele era inteligente, gente. Saulo não era um bobo. Saulo percebeu logo que a mensagem de Cristo contrariava, olha só, a mensagem de Cristo contrariava aquilo que ele havia almejado para a vida dele. Que se a mensagem de Cristo fosse verdadeira, o que ele tinha planejado, ele ia ter que dar outra volta. Ele não podia estar no sinédrio. Ele não podia estar julgando. Ele não podia usar as técnicas que ele usava. Ele tinha que fazer uma redução do seu orgulho. Ele ia ter que se rebaixar. E ele tinha percebido isso. Que, olha para vocês verem, a compreensão que Saulo tem da mensagem de Cristo não é uma compreensão falsa. Não, ele tem a compreensão exata da mensagem de Cristo. E é por ele ter a compreensão exata da mensagem de Cristo, é que ele entra em paranoia. Meu Deus! Se essa é a mensagem, ele era tão inteligente que ele tinha percebido que se ele tivesse que abraçar essa ideia, ele tinha que mudar o comportamento dele. Mas a vaidade falava mais forte. Então ele inicia a maior perseguição aos cristãos da história. E ele, então, vai matar Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que era irmão do amor da vida dele. E o pior é que quando ele vai matar Estevão, vai condenar Estevão, o que ele faz? Ele convida Abigail. Ele vira para Abigail, vamos lá para você ver. Vamos lá para você ver. Olha que loucura, né? Chama a esposa para ver o primeiro mártir. Quando ela vê que o homem que ela estava condenando, que ele estava condenando, era o irmão amado dela, ela então cai numa profunda depressão e logo depois vai falecer. E isso irrita ainda mais Saulo. Porque agora, não só a mensagem de Jesus exigia que ele perdesse as suas próprias vaidades, seu próprio orgulho, mas como a mensagem de Jesus havia retirado dele o seu amor de vida. Estevão já estava evoluído, que nos momentos finais, ele avisa Abigail e fala, Abigail, não se preocupe, eu voltarei para junto com Jesus perdoar Saulo e trazer ele para o nosso caminho. Essa é a mensagem de Jesus. Estevão com Jesus no leito de morte. E Saulo, então, inicia uma perseguição enorme contra os cristãos. E ele, então, começa a expandir essa perseguição. E aí ele vai sair de Jerusalém para Damasco. Só que nessa viagem, que ele vai cruzar o deserto de Jerusalém a Damasco, é como se fosse, gente, a gente às vezes fica imaginando assim, Jerusalém a Damasco. Jerusalém a Damasco era como se ele saísse aqui de Caratinga e fosse lá para Governador Valadares. Só que num sol escaldante e montado no camelo. Não é montado no cavalo, não, é montado no camelo. E nessa caminhada, então, ele ia para perseguir. Esqueci o nome. Ah, vocês estão vendo? Eu gosto de fazer isso. Agora vocês nunca vão saber se eu esqueci ou se foi uma tática. Ele vai perseguir Ananias. Ele vai para lá para condenar Ananias. O que acontece no meio do caminho, então? Ele cai no camelo, numa grande luz, o cega. Ele cai no camelo. Os companheiros dele, vendo de fora aquele processo mediúnico. Veja, né, ele entra no processo mediúnico. Só que os companheiros, vendo o processo mediúnico de fora, acham que ele está ficando louco por causa do sol. E não vamos duvidar, porque hoje nós mesmos ficaríamos loucos. Né? Quantos de nós, assim, eu vou ficar louco por causa do sol?
Muitas vezes, gente, nós vemos o fenômeno mediúnico e atribuímos a ele muitas vezes no nosso ambiente de trabalho. Então, o processo mediúnico não é só esse processo que a gente vê na casa espírita, numa reunião mediúnica, em que o médium recebe o espírito. Muitas vezes é incorporado de uma forma que parece que ainda é ele. Eu tenho um colega que eu falo sempre que ele tem um processo de obsessão. Ele vira outra pessoa. Ele vira uma pessoa agressiva, desagradável. E a gente vê esses processos. Os colegas de Saulo, que queriam perseguir os cristãos. Vejam, a maior parte das pessoas que estavam perseguindo os cristãos naquela época era gente ignorante, que nem percebiam a grandeza de Jesus. Foi porque se criou um auê em torno da ideia de que cristão não valia nada, que eles estavam atrás. Então, eles não tinham ali uma convicção principiológica igual Saulo tinha. Eles tinham só prazer da destruição. Então, Saulo, eles, nesse prazer da destruição, eles iam seguir em frente. Eles vão embora e largam Saulo. O caminho é quando Jesus aparece e fala com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo percebe a grandeza do Cristo e se transforma em um novo homem, um defensor. A história aqui, gente, a gente poderia ficar aqui para relatar cada um desses percalços. Saulo vai ir para o deserto, aprender mais a doutrina de Cristo, vai morar com pessoas que estavam fugindo dele. Olha só, ele vai para o deserto, vai morar com pessoas que vão abraçar ele, que vão falar para ele assim: nossa, tem o nome de Saulo, Saulo é o mesmo nome do homem que nos persegue. Ele vai apanhar, olha só, ele vai para abrir uma igreja em Roma. O barco que ele está afunda, ele vai nadando para poder abrir uma igreja. Ele vai resolver conflitos, porque a gente acha que ele vai criando as igrejas e as igrejas vão florescendo. Não, é igual nós aqui com centros espíritas. A gente vem aqui, daqui a pouco o centro espírita está com raiva da gente, o outro está falando mal, o outro está não sei o quê, tem conflito dentro das igrejas. Saulo desespera muitas vezes, não vou aguentar mais. Então tem vários momentos aqui para a gente refletir. Mas eu quero chamar uma reflexão aqui. Nós espíritas, quem nós somos na história de Paulo e Estevão? Uma coisa importante da literatura, e por isso que a doutrina espírita se utiliza muito da literatura, é que ela simplifica a realidade para nós. Mas ela nos permite perceber quem nós somos. Porque muitas vezes, embora nós falemos que estamos com Cristo, nós utilizamos de Cristo do mesmo jeito que Saulo utilizava as máximas mosaicas. Não era por amor. É para a perseguição. Quem que nós somos? Nós somos essas pessoas convictas, orgulhosas, que sabemos tudo da doutrina espírita e saímos daqui para lá julgando as pessoas? Nós falamos muito da história de Paulo, da grandeza dele, do sofrimento dele, de como ele foi fiel a Jesus. Mas muitas vezes nós tínhamos que dar um passo atrás para, antes de tudo, compreender se nós não estamos vivendo ainda como Saulo e como os hebreus daquele tempo. Porque 2000 anos depois, nós mudamos muito pouco. E muitas vezes, e eu tenho falado muito no Centro Espírita lá em Valadares, nós nos apaixonamos por Paulo.
Nós nos apaixonamos por Estevão. E essa paixão faz com que a gente ache que está tudo bem. Porque nós gostamos daqueles que são os corretos. Mas nós precisamos fazer uma reflexão. Quantos anos nós temos aqui no Bezerra de Menezes? 50 anos depois, se nós temos o comportamento mais parecido com Paulo, ou se nós ainda somos Saulo. Se nós, quando somos contrariados, se nosso orgulho aflora, a nossa vaidade aflora. Se nós ainda estamos imaginando um Deus violento. E eu faço um exercício muito simples quando eu falo aqui do Deus violento, porque está voltando essa ideia do Deus violento. Um dia eu comentei com uma pessoa assim, porque Deus é amor. A pessoa, não só amor, mas fogo. O fogo, como fogo, ele vem também para castigar aqueles que dele desobedecem. Esse é o Deus pré-cristão. Porque o que os hebreus esperavam? Eles esperavam um Messias oposto de Jesus. Eles esperavam um Messias com uma faca, com uma espada, com um carro de fogo, para fazer justiça. E justiça aqui não é a justiça divina. Eles esperavam um Messias para fazer justiça ao povo judaico. A justiça aqui era vingança. Era isso que eles esperavam. E Jesus veio falar para eles justamente o contrário. Não, eu não vim trazer vingança, eu vim trazer amor. Eu vim trazer compaixão. Eu vim trazer tolerância. Eles não aguentaram essa ideia. E crucificaram Jesus. E eu pergunto a vocês, se quando nós lermos esse livro, se nós observarmos mais os comportamentos de Saulo, para a gente pensar se nós não estamos aderindo às políticas, aos princípios, às concepções de Saulo. Nós somos espíritos milenares, ensina a doutrina espírita. Quantos milhões de anos tem um espírito? 100.000 anos? 1 milhão de anos? Vamos colocar aqui uma métrica pequena. Nós somos espíritos que nós vivemos pelo menos 100 anos. 100.000 anos. 100.000 anos. Quanto tempo nós vivemos sob o amparo da doutrina cristã? Menos de 2.000 anos. Quanto tempo nós vivemos sob o amparo de doutrinas pré-cristãs? Pelo menos mais de 98.000 anos. Veja, nós somos marcados ainda, dentro do nosso coração, do nosso paradigma, por um Deus extremamente violento. Eu peço sempre a gente fazer um exercício aqui. Fechemos os nossos olhos por 10 segundos. Façam comigo, fechem os olhos por 10 segundos. Imaginem Deus, você se aproximando perto de Deus. Imaginem como Deus se veste. Qual a posição dele? Ele está sentado, ele está em pé, ele está sentado no alto, ele está sentado na mesma altura ou está sentado embaixo? Ele é um homem ou uma mulher? Vejam esse Deus. Agora eu quero que vocês abram os olhos de vocês. Eu duvido muito que alguém tenha enxergado um Deus muito diferente do que eu vou descrever aqui. Um Deus acima alguns degraus, numa cadeira grande, como se fosse um juiz, a nos decidir se nós somos maus ou bons. Geralmente no alto, um homem. Poucos de nós pensou no Deus mulher.
Quando eu faço esse exercício, que eu tenho uma palestra que eu falo só sobre Deus, para a gente imaginar Deus, eu faço vários exercícios visuais, auditivos, sinestésicos. Eu falo assim, a gente vai até lá no fundo para a gente ver que Deus que você está imaginando. Você sabe qual Deus que sai? O Deus é igualzinho ao nosso Pai. Pai mesmo. Porque a psicologia já demonstrou que 90% das nossas potencialidades e limitações decorrem da vivência que a gente teve com o nosso pai também. A gente acha que a mãe, né, é a mais impactante na vida das pessoas, dos filhos. Ela é no aconchego, no amor. Mas a figura do pai é que fala se a gente vai fazer sucesso ou se a gente vai ser fracassado. E aí a gente reporta todos esses sentimentos a Deus. Então, se a gente tem raiva do nosso pai, nós também temos raiva de Deus. Se nós estamos decepcionados com o nosso pai, nós também estamos decepcionados com Deus. Se nós estamos frustrados com o nosso pai, nós também estamos frustrados com o nosso Deus. Se a gente nem conhece o nosso pai, a gente tem uma dificuldade até de imaginar o nosso Deus. E aí, nós pegamos esse Deus que a coletividade nos traz, a gente pega esse Deus que a coletividade nos traz, que é muito mais forte para nós, e abandonamos o Deus cristão, que nos comportamos como sal. Gente, não é difícil que nossa sociedade, fosse em qualquer país, se deparasse com um novo Hitler, fosse perseguir algum povo. Porque, invariavelmente, nós estamos perseguindo alguém. Nós nos juntamos com muita facilidade. Se nós, como espíritas, se nós estamos fiéis aos nossos ensinamentos, ou se nós estamos fiéis a ensinamentos que não são cristãos. Como é que é o nosso comportamento na sociedade? Como foram os nossos comportamentos ao longo dos processos eleitorais? Eu gosto sempre de falar isso porque é uma vivência nossa. Às vezes a gente tem medo de falar de política. Nós esperamos que o nosso grupo político ganhe. Para quê? Para depois colocar o outro no devido lugar? Quem ganhou sente o prazer da vingança sobre quem foi derrotado. E quem perdeu tem o orgulho do ídolo. E aí eu pergunto, e nós espíritas nisso? Nós espíritas, como nós nos portamos? Como que nós espíritas nos portamos junto aos nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho? Nós nos portamos como Saulo, como Estevão, como Abigail, como Gamaliel, como Paulo. Qual é a personalidade que nós adotamos? Qual o compromisso que a gente tem, que a gente sabe? Nós já cruzamos a estrada de Damasco? Será que nós já cruzamos a estrada de Damasco? Porque ao cruzar a estrada de Damasco, nós vamos ter que ter muito vigor. Porque o que Paulo enfrenta depois da estrada de Damasco é terrível. É terrível. O Haroldo Dutra fala que Lucas, logo que ele percebeu, Lucas ou Mateus, tem até uma série no Netflix, chama Os Escolhidos, depois vocês assistem. Mateus é um cobrador de imposto, rapidinho ele percebe que Jesus era super interessante, ele era super inteligente, então ele vira seguidor de Jesus. Jesus não precisou fazer nada, ele foi lá para Jesus, sou seguidor de você. Aí o Haroldo Dutra fala assim, aí você repara, quando ele foi para Jesus por amor, aí vocês reparam que Mateus nunca estava em nada que era perseguição. Entraram na missão do caminho, bateram todo mundo. Mateus tinha saído dos caras. Aí pegaram todo mundo e enforcaram. Mateus tinha sido chamado para poder, tinha ido ao banheiro. Esqueci de Mateus.
porque ele foi por amor. Então ele já tinha se convertido. Agora, Saulo, quando ele passa na estrada de Damasco, veja só, não só ele tem que se converter a Cristo e sofrer essa conversão, mas como ele tem que voltar para contar para todo mundo que tudo que ele tinha falado era mentira. Só que a mensagem que ele já tinha espalhado, a mensagem que ele tinha proferido já tinha se espalhado. Vocês já pararam para pensar se na outra vida nós não fomos os detratores, divulgadores das ideias que hoje nós tentamos combater? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fico muitas vezes pensando assim, né? Porque tem dia que eu falo assim, não vou fazer mais palestras, porque eu estou muito ocupado, minhas meninas estão muito pequenas, vou lá em Caratinga, lá em Guaporanga, lá em Peruíbe, lá em Mirim, estou cansado demais. Aí no outro dia vocês mandam mensagem para mim, você pode dar uma palestra aqui? Nossa, oh meu Deus do céu, não vou mais conversar com você não, porque é na hora que você manda. Aí você vai lendo aqui, né? Aí tem hora que eu estou lá com a minha esposa e falo assim, gente, mas é tão óbvio isso. Por que as pessoas estão perseguindo homossexuais? Por que a gente está debatendo racismo dessa forma? É óbvio que tem racismo. Por que a gente está contra o pobre? Por que a gente está fazendo um auê por uma pessoa que foi violentada a vida toda? Olha, eu vim numa família com condições totalmente distintas. Minha mãe era professora, meu pai promotor de justiça, minha família sempre foi espírita. O que eu tenho que cobrar daquele que foi violentado a vida toda? Eu tinha um colega que era transexual, estuprada, violentada, levada à prostituição, o pai abandonou. Será que eu tenho que cobrar dela o mesmo comportamento que eu? A mesma compreensão de vida que eu? A gente não tem tolerância nenhuma com os mais fracos. E eu mostro isso com relação familiar. Quem é o mais fraco? O pai ou o filho? Nós não temos paciência nenhuma com os nossos filhos. Nós não temos paciência nenhuma para tolerá-los. Essa é a grande verdade. E aí eu fico me perguntando, e às vezes eu falo assim, será que na outra vida eu devo ter divulgado muita mentira? Porque agora eu tenho que vir da palestra, ficar dando aula, falando com os alunos, não é assim, gente. Falando com meus colegas, meus amigos, gente, aí é assim, quando a gente fala assim, não gente, não vamos fazer isso não. Olha, a pessoa está vivendo uma coisa. Você é de esquerda. Aí você vai falar para o outro assim, não, a gente não pode fazer isso com o empresário. Você é de direita. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. As pessoas nos taxam o tempo todo. E aí eu fico perguntando assim, será que essa era a razão? Mas vamos pensar quantas vezes nós fomos omissos diante de uma agressão. Nós fomos vaidosos, nós fomos agressivos, nós fomos intolerantes. Quantas vezes o que nos motivou foi o senso de vingança, da vontade de fazer o outro ser menor, pagar para ver. E aí a gente vê pessoas que professam a doutrina cristã. E eu gosto de mostrar coisas da nossa realidade, palavras que a gente fala na nossa realidade. Quem perdeu a eleição no ano passado, o candidato que ganhou, eu duvido muito que não falou assim, agora esse povo também vai pagar para vir, que aí vai vir um castigo. Muitos de nós falamos isso. Há 4 anos atrás, há 8 anos atrás, há 12 anos atrás, ou há o último ano atrás. Porque veja, olha como a gente trata Deus. Como um ser perfeito e iluminado que está se preocupando com algo que não vai durar 4 anos. Porque uma vida dentro do universo, uma vida nossa, de 80 anos, 90 anos, é um segundo na espiritualidade.
Está aí nos livros espíritas. Eu não estou mentindo. Ou então a gente não acredita no espiritismo. Está Emmanuel falando para nós, André Luiz, Allan Kardec, a duração da vida humana é um nada perto da duração espiritual. É um nada. Saulo, que virou Paulo, ele viveu 60 anos depois em sofrimento, divulgando a doutrina espírita. No fim de semana que a gente tem um aborrecimento, nós examinamos. Um conflito que a gente tem, a gente sustente. Se os diretores da Casa Espírita Bezerra de Menezes estivessem preocupados com as suas vaidades, com os seus orgulhos, a casa não teria durado. O dirigente da Casa Espírita, com certeza, foi muito humilhado, foi muito incompreendido, foi muitas vezes abandonado. Às vezes, eu não estou falando de mim, porque eu sou um da casa já, nossas famílias, né? Elas estão entrelaçadas no movimento espírita. Nós temos em Itaiuí, com o Ciro, temos a minha tia Cíntia aqui, então é mais do que nossa obrigação estar aqui, é um compromisso de milhares de outras vidas como grupo espiritual. Mas quantas vezes a gente traz um palestrante de longe e os companheiros não aparecem nem para prestigiar? Eu estou cansada, mas eu vou lá, porque foi uma oportunidade única. Eu não posso abandonar aquela pessoa que está me liderando. Quantas vezes o prefeito da cidade convoca a gente para sermos companheiros no combate a uma doença, no comportamento no trânsito, e nós abandonamos. Mesmo muitas vezes a gente tem votado neles. Quantas vezes nós moramos num prédio e nós abandonamos o síndico? Nós não somos companheiros. Eu tinha uma vizinha, ela fez uma festa gigante. Aí o síndico foi encher o saco dela e ela veio para perto de mim para falar mal do síndico. Eu já estava quase indo falar mal do síndico. Aí eu lembrei e falei assim, mas você já parou para pensar do lado dele? Vários outros moradores aqui, a gente não sabe o que os outros moradores estão passando. Às vezes tem alguém com câncer, às vezes alguém está com dificuldade, às vezes alguém está tentando até suicídio. Aí você faz uma festa dessa aí, me incomodou. Mas será que também não era o momento de você falar com ele assim, nossa, desculpa, deixa eu ser seu companheiro? Gente, nós fazemos isso em coisas tão simples. Nós abandonamos o nosso chefe. Nós não somos capazes de tolerar um grito do nosso chefe, que está sendo pressionado por outro chefe. Nós não somos capazes de tolerar o mau humor do nosso empregado. Nós não somos capazes de aceitar que as nossas esposas ou os nossos maridos tenham defeitos e nós juramos amor eterno a eles. Nós muitas vezes optamos por não abraçar os nossos filhos porque eles simplesmente não cumpriram com os nossos desejos. O que nós não fazemos com Jesus? Será que se Jesus estivesse aqui, qual seria o nosso comportamento? Eu não vou dizer que a gente ia lá crucificar ele. Eu acho que a gente já evoluiu o suficiente para não ir lá crucificar. Mas com certeza a gente ia falar assim, gente, era só ele ter mudado de ideia, para que ele está cansando essa briga toda? Larga esse povo para lá. Nada diferente do que Pilatos fez. Porque o que Pilatos faz? Ele sabe que Jesus não fez nada de errado, ele sabe que aquilo é tudo grande armação contra Jesus, e ele fala assim, vocês, judeus, ignorantes, bestas quadradas, eu vou lavar minha mão, e aqui faço o que quiser por eu, que eu vou perder o tempo de Deus. Nós somos essas pessoas. E talvez, eu vou deixar a última reflexão aqui, que já passou 5 minutos, eu deixo a reflexão final. Talvez nós ainda não tenhamos nem o vigor de Saulo.
Talvez a gente ainda seja muito fraco para sermos salvos. Ainda não sejamos capazes de fazer a transição de Jerusalém para Damasco, de passarmos pelo deserto, porque ainda não somos nem como Saulo. Olha que terrível. Talvez nós ainda não sejamos como Saulo para herdarmos o direito de sermos como Paulo. Meus irmãos, eu convido vocês aqui, não é para uma resposta pronta, é para a gente fazer uma reflexão, uma internalização. O meu propósito aqui é mexer com vocês. Se vocês saírem daqui se perguntando, eu terei cumprido a minha tarefa como Semana Espírita. É fazer essa reflexão. Quem nós de fato somos? Nós somos capazes de fazer como Cristo, ou minimamente como os irmãos do caminho, estendermos de fato a mão daquele que necessita, ainda que aquela pessoa estivesse errada. Nós somos capazes de ficar ao lado de alguém, todo mundo falando mal daquilo ali, ou a gente opta pelo silêncio, ou a gente opta por fazer parte da turma. Nós somos aquela pessoa que na nossa família falamos assim: gente, todos os lados têm um pouco de razão. Nós precisamos construir uma sociedade menos polarizada. Nós precisamos entender que há causas justas aqui, causas justas ali. Ou nós somos aquelas pessoas que estamos atacando os outros irmãos. Eu estou falando aqui, gente, não é só na política, não. É no convívio do centro, é na nossa casa, é com os nossos colegas de trabalho. Nós somos aquela pessoa que colabora ou nós somos aquela pessoa que julga? Nós somos amor ou nós somos ódio? Porque o amor, conforme Paulo, não cobra nada. O amor, conforme Paulo, não julga ninguém. O amor, conforme Paulo, ele não cobra explicações. Como nós somos mais do lado do ódio. Feitas essas reflexões, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa estar juntos no aniversário de 100 anos do Centro Espírita. Eu não tenho pretensão nenhuma de desencarnar, a não sei que a espiritualidade tenha essa pretensão, mas essa não é a minha pretensão. Mas eu espero muito que essa casa possa dar os frutos necessários. Vocês podem ter certeza que cada reunião que vocês fazem aqui, vocês não só estão mudando a vida das pessoas que estão aqui, mas de uma legião de espíritos que estão aqui hoje. A gente vê muitas vezes a casa espírita pelo lado material, mas não se engane. Existem muito mais espíritos aqui fazendo um processo de aprendizado, de evolução, para que em breve nós estejamos num mundo de regeneração. Gente, há uma coisa certíssima: depois da tempestade vai haver o raio do sol. Nós estamos no olho do furacão, nós estamos no meio da tempestade. Sigamos retos, sigamos firmes, confiantes, sem titubear. O mundo de regeneração vai vir e nós vamos estar preparadíssimos para desfrutar dessa nova era. Muito obrigado, gente. Eu espero que tenha atingido o objetivo aqui junto com vocês e com essa espiritualidade amiga que permite a gente encerrar a comunicação da noite de hoje. Assim seja. Por aquele Jesus que você trouxe aos nossos corações, muitas vezes ficam enfraquecidos, desanimados, mas você trouxe esse up para cada um de nós, com sua voz, com a sua postura, que Jesus possa te animar. E que nenhum momento, naquele momento que você estivesse cansado, desanimado, lembre que Jesus falou: não seja ali. Você esqueceu do seu planejamento. Então, cada um de nós que está aqui hoje presente, encarnados, encarnados, também possa
Paulo e Estevão, e que eu, com 76 anos, nunca tinha ouvido falar de sal, tanta beleza, como você falou hoje. Porque a gente se apaixona por Paulo e esquece do sal. Vamos orar então, meus irmãos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus em espírito e verdade, a nossa querida e muito amada Maria Santíssima, e ao nosso coordenador do desejo de vidas. E mais essa semana espírita, onde nossos corações precisam da luz do Evangelho, precisam da seiva do Evangelho, para que cada dia da nossa trajetória terrena a gente possa ser um pouquinho melhor, um pouquinho menos vaidoso, menos orgulhoso e mais amoroso. Permita, então, Jesus, que nessa noite, que essa casa, essa santa casa, nos abriga, que nós saímos daqui mais leves, mais convictos da nossa responsabilidade perante o Evangelho e pela causa da doutrina espírita. Ser conosco poucos doce e amigo também. Ampara-nos e fortalece-nos sempre. Que assim seja.